1984. O grande irmão cuida de você. Câmeras por todos os lugares, vigiando o que você faz. Sorria que você está sendo filmado. Quer saber de que se trata? Logo após a vinheta. O livro 1984 foi escrito por George Orwell. Salvo engano, aqui foi escrito ali na década de 40, 30, 40 ali do século 20. E esse livro, ele é um livro atual. Primeiro, é uma obra literária. E como obra literária, é uma obra que te dá liberdade imaginativa, de contemplação, de fruição e também de algumas problematizações. Como obra literária, ela é complicada você restringir apenas a um contexto político histórico, porque também se trata de uma obra de ficção. Mas, não limitando, mas dando atenção a algumas características históricas presentes no livro, há elementos ali que nos chamam muita atenção e nos coloca em estado de alerta. Trata de um país chamado Oceânia. Aí tem outros países também, que é Eurásia. Eu não vou lembrar agora dos outros, né? Vou tratar aqui do livro do país que é criado aí na obra de ficção aí, Oceânia. E neste Oceânia havia um partido que controlava todo o país. Este partido tinha alguns ministérios. E são eles: Ministério do Amor, do Trabalho, Ministério da Verdade e o Ministério da Pujança. Vamos aqui ficar preocupados mais com o Ministério da Verdade. Esse partido, ele controlava a política do país, a história do país, os comportamentos, e havia em vários locais determinados uma figura de um grande irmão, o Big Brother. E a frase era essa: o grande irmão cuida de você. Você vai ver também que em alguns lugares públicos, até mesmo em lugares privados, uma câmera filmando as pessoas, chamado teletela. Outro item também importante, presente na obra, na obra de 1984, sobre esse país aí fictício, é a presença de uma polícia. A polícia era a polícia do pensamento. E havia um cidadão chamado Wilson. Então, a política adotada por Oceânia e pelo partido era uma política de nova língua. Havia uma nova língua, ou seja, havia uma nova linguagem que deveria ser usada pelos moradores de Oceânia. A história era constantemente reescrita pelo Ministério da Verdade. Quem controla o passado, controla o presente. Quem controla o presente, controla o futuro. Era a frase principal aí da Oceânia. Havia também palavras, modos de pensamento que não poderiam ser repetidos pelos moradores, restringindo assim a liberdade individual. Livros eram censurados, palavras
determinadas palavras não poderiam ser ditas. Certos comportamentos eram policiados aí pela polícia do pensamento. Era o tal do crime-ideia. Este livro, ele é uma obra de ficção. Primeiro momento para fruição, para viagem, para imaginário. Mas esse livro também é muito utilizado nos espaços acadêmicos para apontar para governo A ou governo B. Nos espaços acadêmicos, geralmente, vai apontar para os governos autoritários, como o nazismo, talvez o fascismo, talvez governos como o de Donald Trump e de Jair Bolsonaro. E pela galera aí que não é de esquerda, vai apontar como um livro que vai retratar os ambientes totalitários, como o nazismo, fascismo, comunismo e também na própria Inglaterra. Independente do teu posicionamento político, se você optar pela problematização de uma obra de ficção, vale pensar se nosso país, as medidas que vêm do Estado, que regulamentam a vida privada, se não é, de uma certa forma, representada na obra de George Orwell. Em um outro detalhe na obra de George Orwell, é que a Oceania tinha uma polícia, que era a polícia do pensamento, porque havia um pensamento crime, o crime-ideia. Mas uma outra faceta presente nesses poderes totalitários é que não há apenas... A fiscalização não se resume apenas a um órgão oficial, que é o órgão da segurança, que é o órgão da polícia. Se resume também a todas as pessoas. Os moradores de Oceânia, todos eram, de certa forma, agentes do partido. Então, quando há uma sociedade onde todos se tornam agentes ideológicos do partido que controla todas as áreas da vida, desde a economia à vida privada, a questão torna-se complicada, porque palavras, gestos passam a ser constantemente policiados. Os crimes cometidos nestas sociedades, elas não são apenas crimes tipificados em códigos de penais, códigos de leis, mas tornam-se crimes ideológicos. Vamos pensar aqui na palavra denegrir. Antigamente era comum pessoas públicas usarem esta palavra denegrir. De uns anos para cá, historiadores, filólogos, linguistas passaram a problematizar a palavra denegrir. Logo, uma vez que você, no ambiente público, você usa a palavra denegrir, logo alguém vai apontar um preconceito linguístico, uma utilização política da palavra, porque denegrir tem a ver com a questão do movimento negro. Termina sendo um crime ideológico. Torna-se uma palavra crime. Imagine uma figura pública falar que nunca adotaria uma criança negra. Imagine uma outra figura pública dizer que que é contra o casamento gay, casamentos homossexuais. Logo, a sua opinião pessoal de não querer adotar uma pessoa gay, logo, uma questão pessoal de ser contra um casamento de ambos os sexos, de pessoas de ambos os sexos, é tornado um pensamento crime. Vocês já devem ter visto pessoas que se posicionaram contra estas bandeiras e terem seus Instagrams, seu Facebook, seu Twitter ocupados por uma galera militante xingando de tudo quanto é nome, ou até mesmo contas sendo bloqueadas.
até mesmo a questão atual do coronavírus. Ouse uma figura pública, ou até mesmo você que não é uma figura pública, no seu ambiente de trabalho, você falar que a China deveria ser responsabilizada pela pandemia. Ou mesmo que você seja contra o lockdown. A sensação que terão é que você é a favor do coronavírus. Pandemia está matando e você é a favor? Recentemente, em uma página de YouTube, em um canal de youtuber, que se tratava de Fórmula 1, trataram uma questão lá de que um dia Irvine, o ex-piloto da Ferrari, foi agredido lá na década de 90 pelo Ayrton Senna. Logo, apareceram umas 3 pessoas me chamando de apoiador da Maria do Rosário, porque eu achei muito bruto, eu achei muito brutal e ignorante, estupidez, a ação de Ayrton Senna ter agredido um piloto, um companheiro de trabalho. Logo, eu sou mimizento, vitimista, né? Porque eu fui contra Ayrton Senna. Não é que eu fui contra Ayrton Senna, eu fui contra esta atitude do Ayrton Senna. Pessoal, esses exemplos que eu citei podem se estender por mais de 3 horas, mas são pequenos detalhes que mostram que existem pessoas que já assimilaram estes comportamentos totalitários e se tornaram fiscais do pensamento, fiscais do comportamento. Exemplo, você não tem poder nenhum. Se você for contra o lockdown, qual é o problema que você tem, a sociedade vai ter? É apenas uma opinião pessoal. Se você for contra a adoção de uma criança negra, é a tua opinião, não é algo tipificado em leis. Se você é contra o casamento gay, é a tua opinião. A pergunta é, o problema é, até que ponto o meu gosto pessoal se torna crime? Que nem a frase, vidas negras importam. Claro que as vidas negras importam, lógico. Como importam as vidas judaicas, como importa as vidas de asiáticos, como importa a vida humana. Agora imagine alguém colocar assim, vidas negras importam, e outro do lado, vidas brancas importam. Observe o que vai acontecer. No mais, deixo para vocês refletirem se o Brasil que nós vivemos, se existe algum órgão regulamentador da ideia pública, do pensamento individual, proibindo ações econômicas, educativas. Será que existe no Brasil uma espécie de polícia do pensamento? Se existe no Brasil uma espécie de Ministério da Verdade? Talvez não seja algo da forma que foi retratado em George Orwell, mas é possível sim. Como eu disse no começo, a obra literária ela está para além do que eu estou dizendo aqui, mas também é possível fazer certas reflexões. É o que nós escolhemos fazer neste vídeo. Pensem, reflitem. César Augusto, história para dentro da cabeça.